no livro do Gênesis, capítulo de número 37. Aleluia. Gênesis 36. Amém? Os irmãos encontraram? Vou fazer a leitura aqui. O versículo, a partir do versículo 1, que diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu ao seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no teu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os seus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele disse: Eis-me aqui. Amém? Glória a Deus por esta palavra, onde está um homem muito admirado por todos nós, José. José é uma das histórias que eu mais me identifico na Bíblia, que mais nós nos identificamos. Nós estamos nos tratando sobre princípios de honra, sobre o que é ser honrado por Deus nessa campanha de quinta-feira. Na história de José, já começa a mudança pelo nascimento de José, porque Raquel era estéril. E quando Raquel teve José, Jacó decidiu mudar. Jacó decidiu voltar para o seu irmão, porque todos conhecemos a história de Jacó, que ele era enganador, e depois o nome dele é mudado para Israel, quando ele tem um encontro com o anjo. Por isso que, aleluias, o nome dele já muda aqui no capítulo 37. E nós vemos aqui, já aprendendo com José, sobre a convivência dele, seus irmãos, e aquilo que Deus havia prometido a José. Nós bem conhecemos a história deste homem, mas eu tenho aprendido muito através dessa palavra, e Deus tem ministrado muito a minha vida em relação às atitudes de José. Porque antes de sermos honrados por Deus, nós passaremos por algumas situações em nossas vidas, situações pelas quais precisaremos permanecer fiéis na presença do Senhor. E já no início
deste capítulo fala sobre a convivência de José com seus irmãos. José convivia bem com seus irmãos. E esses irmãos não eram os irmãos só por parte de pai. Era filho de outras mulheres, não de Raquel. E José, essa convivência que ele tinha com os irmãos dele, era meio que atribulada. Por conta de quê? Por conta de que José trazia má fama de seus irmãos a seu pai. Como nos dias de hoje, alguns que são mais antigos sabem como funciona o nosso testemunho, a nossa vida, principalmente tratando-se da igreja, tratando-se de Deus. Então eu quero colocar aqui o Pai como nosso Senhor, nosso Deus, Jesus. E José, na convivência com seus irmãos, trazia a má fama de seus irmãos. Por quê? Não era porque ele queria trazer intriga, fofoca, trazer contenda dentro do lar. E nós, como irmãos em Cristo, filhos de Deus, nós temos que honrar a casa do Pai. Por isso que José fazia isso. Na verdade, José, ele estava denunciando a seu pai aquilo que seus irmãos faziam, porque os seus irmãos davam mau testemunho. Nós não sabemos quais eram os seus maus testemunhos, se era prostituição, se era roubo, ou o que fosse, mas eles davam mau testemunho. E pela tradição, aquele que leva o nome do pai, leva o nome da casa. Então, onde nós vamos, onde nós colocamos a planta dos nossos pés e as nossas atitudes, elas muitas das vezes não vai acabar com a nossa fama, mas sim vai acabar com a fama daquele ao qual nós seguimos. Na verdade, Deus é Deus e sempre continua sendo Deus. E quando nós damos mau testemunho, as pessoas dizem: olha lá, é da Vale de Bênção, é da igreja tal, olha lá, não é crente, ele não é servo de Deus. Ou seja, algumas atitudes nossas acabam com que criam dificuldades para nós mesmos de evangelizarmos, de falarmos de Deus para as pessoas. E nós temos que aprender isso. Nós temos que honrar a casa do Pai. Quantas vezes eu já não tive as minhas recaídas, e muitas delas eu me culpava por conta de, poxa, e agora? O que vão dizer? O que vão falar? Ué, ele não estava na igreja? Ele não estava na presença de Deus? Que tipo de crente é esse? Mas nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós precisamos entender isso, que nós também precisamos nos exortar e precisamos interceder a Deus pela vida daqueles que nos rodeiam, pela vida daqueles que são os nossos irmãos. E infelizmente isso acontecia. E quando José, apesar disso, José, ele criou um vínculo com seu pai afetuoso maior do que seus irmãos. Então seu pai lhe deu uma túnica e seus irmãos invejavam a túnica de José e queriam tomar a túnica de José e queriam de qualquer jeito acabar com a raça de José. Por quê? Porque eles invejavam, porque eles não tinham aquela convivência com o Senhor. E nós vemos que aqueles que são mais próximos de Deus, eles são privilegiados. Nós temos o privilégio de servir a Deus, de estar mais perto de Deus. Todos nós temos a oportunidade de se achegar a Deus. E Deus vai honrando conforme as nossas atitudes, conforme aquilo que nós fazemos diante e perante a sociedade. Porque nós sabemos que nós andamos com todo tipo de gente. Nós que estudamos, nós que, até mesmo no meio de nossos familiares, em festas, em lugares que nós vamos, quais são as nossas atitudes? Qual o testemunho que nós temos dado? Mas de todo jeito, de qualquer jeito, nós queremos ser honrados por Deus. Então nós aprendemos com José isso. Aleluias. Glória a Deus por essa palavra. E muita coisa
tenho aprendido com José, porque além de tudo o que ele passou, tudo o que aconteceu com ele, ele permaneceu fiel. E o Senhor foi abençoando José. Na verdade, o Senhor sempre foi dando livramento, porque os irmãos de José, eles chegaram a jogar José dentro de um poço, e Rúben, que foi um instrumento de Deus, ali no tempo de aflição de José, Rúben, um dos irmãos, foi e tirou José do poço, porque eles queriam matar. Eles diziam: vamos jogar ele para um animal bravo, para que ele seja devorado. E nós entregamos a túnica suja de sangue ao nosso pai. E foi o que eles fizeram. Eles mataram o animal, eles não entregaram José, mas eles mataram o animal, sujaram a túnica dele de sangue e deram como morto ao pai dele. Então José, para seu pai, ele estava morto. E ali, mesmo assim, Deus usou Rúben para trazer um livramento na vida de José. E quantas vezes nós não recebemos livramento do Senhor? Quantas vezes o Senhor não nos livra em momentos de angústia, em momentos de aflição? Sempre tem um que Deus vai usar, mesmo que seja com uma palavra, mas Deus usa e intercede por nós através dessas vidas. Então o Senhor usa Rúben para tirar José daquela cisterna, e eles a caminho passavam os ismaelitas, e José foi vendido para os ismaelitas, e eles levaram José para a terra de Faraó, para o Egito. Aleluia. E ali, mais um processo, José passou, onde ele esteve ali numa feira, e a mulher de Faraó cresceu o olho, a mulher de Potifar cresceu o olho de José, e ele foi parar na casa de Potifar, onde ali José teve a honra de Deus na sua vida, onde José já começou a ser honrado por tudo aquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele. José passa por todo esse processo depois que ele recebe a promessa de Deus, depois que ele sonha este sonho, e parece que as coisas pioraram na vida de José. E quantas vezes nós não recebemos uma promessa do Senhor, nós não ouvimos uma palavra de Deus que nos leva a voar, nos leva lá no alto, que nós saímos de uma igreja, ou de uma oração, ou de um momento com Deus, em que nós nos alegramos, e de repente as coisas vêm totalmente contrário daquilo que Deus falou. Eu tenho vivido isso, eu já vivi isso muito em minha vida. Eu tenho promessas de Deus, todos nós temos promessas de Deus. Mas e quando as coisas fluem contrário àquilo que Deus prometeu? Nós precisamos entender que temos que esperar o tempo de Deus. Porque há promessas que são ditas hoje e vão se cumprir daqui a 10 anos. Promessas que são ditas agora e só no tempo de Deus virá a promessa a se cumprir nas nossas vidas. Nós temos vários exemplos na Bíblia sobre essas promessas. E aqui está José. E José, ele é levado para a casa de Potifar, e ali Deus começa a prosperar José naquele lugar. José foi como um servo, José foi como um escravo, José foi como um prestador de serviço ali na casa de Potifar. Mas tudo que José fazia era bem feito. Aonde José colocava suas mãos, José prosperava. E ali Potifar foi vendo a conduta de José, onde ele colocava a mão, que era melhor do que os outros faziam, onde ele colocava a mão para fazer, ele se dedicava mais que os outros, porque aquele que gosta, aquele que faz com amor, esse Deus vê, Deus sonda, e Deus contempla cada trabalho, cada lágrima, cada suor para aquele que vive da fé. Porque aquele que vive da fé, irmãos, ele pode estar na situação que ele estiver, mas ele está com o coração ardendo, crendo que o Senhor contempla os maus, os bons, e onde você estiver, o Senhor tem contemplado de como está o teu coração, e a promessa dele está firme sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Amém? Então José, aqui no versículo, no capítulo 39, aleluia, do versículo 1 a 5, fala sobre a prosperidade de José. E José foi levado
ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, que foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em tua mão. Aleluia. Então José prosperou. Parece até que a história termina aqui, mas não termina. Porque o que Deus tem para as nossas vidas não tem limitação. O que Deus tem para as nossas vidas é sempre mais. Deus tem sempre o melhor. Mas sempre que nós estamos em alguma zona de conforto, em alguma área em que nós achamos que está bom, alguma coisa acontece. E aqui, mesmo depois de José estar ali, José ser próspero na presença de Potifar, ali na casa do rei, aparece a mulher de Faraó para tentar José. E José, no capítulo 39, no versículo 9, diz: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és mulher, como pois faria eu? Porquanto tu és tua mulher, como pois faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Aqui era a mulher de Potifar dando em cima de José, no momento em que eles estavam sós, no momento em que estava só os dois. Isso nos leva a entender que em algumas situações nós estamos e que nós temos que entender que nós pecaríamos contra Deus, e tais atitudes entristeceria o coração de Deus. E essas atitudes só tardam as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Momentos em que nós achamos que está bom, momentos em que nós estamos prósperos, e muitas das vezes, muitas pessoas se afastam do Senhor. Por isso que tem muita gente que não prospera, porque Deus conhece o coração, Deus sabe. E aqui, José, ele poderia muito bem ter se entregado à mulher de Potifar, mas ele saiu, suas vestes foram rasgadas, e talvez José estava em teu quarto, esperando alguma outra honra da parte do rei, mas não. José foi preso. Acredito que chegaram com muita violência no quarto de José, arrancaram José, até agrediram, a Bíblia não fala, mas esse caso nós sabemos que é bem difícil lidar com esse tipo de pessoa, porque ele foi acusado de estupro, ele foi acusado de tarado, e esse se não for o pior crime no mundo dos criminosos, né? Como nós vemos aí. Então José foi acusado disso. Então, até que a sentença dele chegasse, ele ficou ali na cadeia, ficou ali onde Deus, até ali Deus honrou José, porque José foi colocado como líder, como carcereiro. O carcereiro entregou a chave, entregou o colete de agente penitenciário para ele, e ali ele comandou os homens, ele tomou conta da cadeia, e até na cadeia Deus prosperou, e ali veio mais um dom a José, porque se antes Deus tinha dado um sonho a José, Deus deu um dom de interpretar sonhos. E ali José interpreta os sonhos do padeiro, do copeiro. Então, o padeiro morre, o copeiro continua, mas só que José tinha falado ao copeiro: quando você estiver ao lado do rei, lembra de mim. Quando você estiver lá, fala de mim. Mas o copeiro voltou para o palácio e se esqueceu de José. E quantas vezes as pessoas não esquecem de nós? Quantas vezes nós não esperamos no homem? Eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra esses dias e ministrei sobre esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Mas aqueles que confiam no homem, aqueles que esperam no homem, se frustram. Mas aqueles que esperam em Deus, no tempo certo, Deus vai usar quem Ele quiser para abençoar a sua vida. Amém? Então,
tem um sonho. Ele sonha com 7 vacas.